Usabilidade: as 10 principais heurísticas. Primeira heurística. O design deve sempre manter os utilizadores sobre o que está acontecendo, através do feedback apropriado dentro de um período de tempo razoável. O feedback apropriado é talvez a diretriz mais básica do design da interface do utilizador. Sem isso, os utilizadores podem não entender que a ação foi interpretada corretamente e que o sistema está a tentar realizar o seu pedido. Um dos exemplos mais comuns é o indicador de progresso, que informa os utilizadores sobre o estado atual de funcionamento do sistema e reduz a incerteza à medida que espera a sua conclusão. Quando o assunto são aplicações, o tempo de espera é bem maior, contudo eles têm acesso ao que está a acontecer, assim como o tempo decorrido, os passos completos, o tempo ou os passos restantes. No exemplo de um ArcMap, que é onde informação geográfica, SIG, o indicador de progresso inclui uma lista de passos completados e passos em curso. Esta abordagem é útil quando o trabalho ou o tempo restante até a conclusão não pode ser estimado com precisão. Em relação ao tempo, o sistema espera que o processo demore, dando assim a possibilidade de o utilizador escolher se quer esperar o mesmo, terminar ou se preferir dar início a outras tarefas durante esse tempo. No caso de aplicações complexas, a espera pode ultrapassar os 10 segundos, fazendo com que as animações genéricas de loop não permitam que os utilizadores tomem essa decisão. Aguardar as mensagens e animações de loop não é suficiente para esperas que sejam acima de 10 segundos. Fornecer detalhes adicionais sobre o que está a acontecer, bem como o tempo que irá levar, é a melhor opção a seguir. Segunda heurística. O design deve falar a língua dos utilizadores, usar palavras, frases e conceitos familiares, em vez de gírias internas. Nos princípios do mundo real, fazendo com que a informação aparecer numa ordem natural e lógica. A familiaridade dos utilizadores com o mundo real é fundamental para os ajudar a entender os comandos e os conceitos dentro da aplicação. Os designers podem aproveitar as metáforas e normas culturais já estabelecidas para criar mapeamentos naturais sem a necessidade de relembrar outras informações adicionais. Quando estas metáforas culturais são desfeitas, gera confusão. Por exemplo, na cultura americana, o conceito de um coffee break, onde um trabalhador tira uns minutos de folga da sua tarefa para desfrutar de um café, está estabelecido. Um software para gestão e monitorização de call center viola esta convenção estabelecida, ao colocar uma imagem de uma chávena de café fumegante ao lado dos nomes dos representantes dos call center que estão disponíveis para atender uma chamada. Esta forma de apresentação diz-se pouco eficiente, pois causa divergências entre os utilizadores e o mundo real, pois obriga os utilizadores a lembrarem-se consecutivamente que a chávena de café quer dizer disponível. Terceira heurística. Os utilizadores muitas vezes executam ações por engano. Eles precisam de uma saída de emergência, claramente marcada, para deixar a ação indesejada sem ter que passar por um processo prolongado. Os utilizadores têm acesso aos comandos de IO que permitem volta ao estado anterior do sistema, por exemplo, o botão volta para regressar às páginas anteriores, o botão desfazer permite volta aos conteúdos anteriores ou o botão cancelar para sair do sítio onde se encontra, seja em que tarefa for. No que diz respeito a utilizadores com trabalhos complexos, estão frequentemente a investir em altos níveis de conhecimento e no tempo dos seus trabalhos, como precisam de opções para corrigir rapidamente erros ou recuar nas suas escolhas para que todo o seu investimento não seja perdido. O Jitterbit Cloud Studio é uma aplicação que liga o software da nuvem a um local e implementa APIs. Desenvolve assim a capacidade de o utilizar poder restaurar o seu trabalho para versões anteriores. Estes podem aceder ao histórico do projeto, ver as mudanças e as introduções do mesmo para os novos utilizadores. Este tipo de apoio é fundamental, conseguindo com que aprendam sem serem prejudicados. Quarta heurística. Os utilizadores não se devem questionar acerca das palavras, situações ou ações diferentes com o mesmo significado. Devem ser seguidos os mesmos acordos entre as plataformas e a indústria. As aplicações complexas geralmente suportam fluxos de trabalho altamente exclusivos e com domínios específicos. Independentemente do alto nível de especialização, há muitas oportunidades para criar uma consistência, tanto externa como interna. Essa consistência ajuda os utilizadores a saber o que esperar e aumenta a sua capacidade de aprendizagem. A consistência interna está relacionada com a consistência dentro de um produto ou de uma família de produtos. Esta consistência é tratada quando os componentes interativos usam a mesma apresentação visual e linguagem durante todo o processo. Por exemplo, o Microsoft Power BI tem sempre a mesma consistência interna,
usando o sinal de mais para indicar a ação de adicionar algo de novo dentro da aplicação. Além disso, a ação adicionar está no canto superior direito, e o design visual dessas ações é sempre o mesmo. Consistência externa refere-se a convenções estabelecidas na indústria ou na web em geral. Utilizadores complexos que usam o mesmo aplicativo dia após dia para seu trabalho passam grande parte de seu tempo em outros sites e aplicativos, e esse tempo em outro lugar molda suas expectativas para cada interação, independentemente da plataforma. Quinta heurística. Boas mensagens de erro são importantes, mas os melhores desígnios previnem cuidadosamente a ocorrência de problemas. Em primeiro lugar, eliminar as condições propensas a erros ou verificá-las e apresentar aos utilizadores uma opção de confirmação antes que eles se comprometam com a ação. É um facto que os utilizadores tendem a começar a usar as coisas em vez de levar tempo para entendê-las primeiro. Este conceito é conhecido como o paradoxo do utilizador ativo. É um paradoxo, porque sabemos que se os utilizadores tivessem tempo para aprender o sistema ou ler os documentos, poupar-lhes ia tempo a longo prazo, mas infelizmente, eles estão focados em começar o mais rápido possível. Nós podemos apoiar este comportamento comum do utilizador projetando fluxos de trabalho para prevenir problemas enquanto os utilizadores exploram e aprendem o sistema ou tentam coisas novas. Por exemplo, quando os utilizadores constroem componentes do painel de controle no Salesforce, eles podem ver as suas widgets em tempo real enquanto adicionam e ajustam os parâmetros da mesma. Mostrar as mudanças no widget quando as ações são executadas ajuda os usuários a entender o efeito das suas ações e corrigir rapidamente quaisquer resultados inesperados. Sexta heurística. Minimize a carga de memória do utilizador. Através de elementos, ações e opções visíveis, o utilizador não deve ter que se lembrar de informações de uma parte da interface para outra. A informação necessária para utilizar o design, por exemplo, etiquetas ou itens de menu, deve estar visível ou ser facilmente recuperável quando necessário. O reconhecimento refere-se à nossa capacidade de reconhecer um evento ou informação como sendo familiar, enquanto a recordação designa a recuperação de detalhes relacionados da memória. Claro que o reconhecimento diminui a carga cognitiva. É muito mais fácil para os utilizadores reconhecerem um ícone ou ação visível, rotulado, do que se lembrarem de um atalho de teclado ou comando gestual. O Revit, um software de modelagem de edifícios, suporta o reconhecimento, fornecendo lembretes visuais 3D do aspecto de várias partes do edifício, enquanto os utilizadores observam os números das peças no painel do lado esquerdo. Em vez de se lembrarem do número da peça, neste exemplo, um utilizador com domínio especialista pode facilmente reconhecer a parte da sua imagem. Sétima heurística. Os atalhos são escondidos dos utilizadores novatos, mas podem acelerar a interação para os utilizadores experientes, conseguindo assim que o design seja favorável tanto para utilizadores inexperientes quanto experientes. A eficiência é mais valiosa do que o ouro para os utilizadores de aplicações complexas. No entanto, independentemente do seu nível de especialização e formação com o sistema, acabam por atingir um patamar de eficiência onde a utilização contínua não aumenta mais a eficiência. Aceleradores. Características da IO que aceleram uma interação ou processo, ajudam os utilizadores experientes a ultrapassar estes patamares, fornecendo atalhos para realizar as mesmas tarefas. Já os aceleradores comuns são os atalhos de teclado, macros, gestos tácteis e comandos gestuais acionados pelo rato. SolidWorks, um programa para modelagem de sistemas mecatrônicos, suporta flexibilidade e eficiência de uso com comandos gestuais. Ao mover o mouse a uma determinada velocidade em uma determinada direção, o utilizador pode revelar atalhos para comandos comuns. Além disso, os utilizadores podem personalizar esses comandos para definir seus próprios atalhos, de modo a se adequar aos seus fluxos de trabalho e preferências comuns. Oitava heurística. As interfaces não devem conter informações que são irrelevantes ou raramente necessárias. Cada unidade extra de informação em uma interface compete com as unidades de informação relevantes e diminui a sua visibilidade. Um design estético e minimalista consiste em manter o conteúdo e o design focado no que é essencial. Cada item de uma interface, cada etiqueta, ícone, botão e ponto de dados, compete por atenção no conhecimento dos utilizadores, especialmente numa interface complexa, onde muitas informações competentes e comandos são inerentes. Por exemplo, o Mastercard Test Handler faz uso da revelação por etapas para revelar configurações avançadas somente depois que um campo relevante é verificado em um formulário dinâmico. Neste caso,
O campo dar permissão para exibir somente depois de marcar esta como privada é verificado. Nona heurística. As mensagens de erro devem ser expressas em linguagem simples, sem códigos de erro, indicar com precisão o problema e sugerir construtivamente uma solução. As mensagens de erro devem servir como apoio para os utilizadores perceberem e corrigem o erro. Esta heurística normalmente não é suportada em aplicações complexas. Espera-se assim que os utilizadores sejam treinados no sistema ou que ganhemos experiência através da utilização a longo prazo. Em uma plataforma de planejamento de recursos empresariais, ERP, um utilizador encontrou a mensagem de erro sem orientação direta de resolução. Como esta não ajuda os utilizadores a recuperar, perdem assim uma oportunidade valiosa de os ajudar a aprender o sistema. Por exemplo, no Jitterbit Cloud Studio as mensagens de erro contêm links para documentação detalhada, quando as orientações de resolução não podem ser descritas de forma adequada dentro da mensagem de erro. 10ª heurística. É melhor se o sistema não precisar de nenhuma explicação adicional. No entanto, pode ser necessário fornecer documentação para ajudar os utilizadores a entender como completar suas tarefas. Aplicações complexas são acompanhadas por uma documentação e sites de ajuda. O treino e os documentos são úteis para utilizadores menos experientes, no entanto são poucos que os usam. Por essas razões, é mais útil obter ajuda e orientação simples dentro da app. Por exemplo, o Revit fornece ajuda nos comandos da barra de tarefas. Essa ajuda aparece através de uma breve descrição, um atalho ou até mesmo um pequeno vídeo demonstrativo quando passamos o cursor sobre um ícone. Conclusão: é um facto. Designers e pesquisadores que procuram aplicações complexas enfrentam vários desafios quanto ao design da interface. No entanto, estas 10 heurísticas de Jacob Nielsen são, a meu ver, uma das possíveis soluções para o dia-a-dia dessas pessoas. A atenção e o investimento no suporte a essas heurísticas podem aumentar muito a usabilidade, a capacidade de aprendizagem e a eficiência do usuário para aplicações complexas e específicas do domínio, tanto quanto para aplicações generalistas para domínios do dia-a-dia.